Bom dia a todos, o meu nome é Juliana, eu sou da empresa Psiflora, de Ribeirão Preto, e eu vou apresentar o nosso projeto, cujo título é a determinação da eficácia e segurança de princípio ativo de origem natural e desenvolvimento de nanopartículas para o tratamento de artrite reumatoide. Esse projeto foi recentemente aprovado pela FAPESP, no CRIP Fase 1, e conta também com a colaboração da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O princípio ativo ao qual nós nos referimos aqui no título é baseado no extrato de própolis verde. Nós temos um extrato padronizado, e lembrando que a própolis verde ela é exclusiva da biodiversidade brasileira, que sabidamente já apresenta atividade anti-inflamatória frente a diferentes modelos, e nesse projeto em particular nós decidimos investigar essa atividade em relação à artrite reumatoide, que é uma doença autoimune que causa uma inflamação exacerbada nas articulações dos pacientes, que culmina com o inchaço e muita dor nessas pessoas. A equipe é composta por mim, que sou a pesquisadora principal, responsável por gerar todos os dados técnicos de laboratório, tanto in vitro como in vivo, pelo Raul Ferreira, que é o gerente de planejamento da empresa. Ele ficou responsável por toda a pesquisa de mercado, para a gente saber da viabilidade mercadológica desse projeto, e que de fato nós vimos que sim, que essa doença tem um alto impacto econômico para o país. Para vocês terem uma noção, um dos medicamentos que são atualmente utilizados, ele pode custar até R$15 mil por paciente, e dependendo do grau de comprometimento da doença desse paciente, ele precisa tomar até uma vez por mês esse medicamento, Isso faz com que hoje a artrite seja considerada a quarta doença de maior impacto econômico para o SUS. Nós contamos também com o apoio do Renato Toy e da Deusa Marcon, os nossos mentores, que nos ajudaram com essa tarefa de conseguir as 100 entrevistas para a gente conseguir validar o nosso modelo de negócio. Esse aqui é o nosso canvas inicial. Eu não vou me ater muito a esse canvas, mas eu já adianto que nós fizemos várias modificações ao longo do treinamento, que já começaram logo no início do treinamento, no segundo dia, quando estávamos aqui e nós saímos aqui do prédio para conversar e encontrar com esses nossos clientes. Então, conversando com os nossos mentores, nós definimos quem seriam esses clientes, no caso os pacientes com artrite reumatoide e os médicos, e esse daqui é o nosso canvas modificado, que logo de cara nós já fizemos modificações consideráveis. Então nós vimos que de fato os fóruns e os grupos de discussões na internet são importantes no nosso caso. Os nossos mentores nos encorajaram a entrar nesses grupos fechados de pacientes para encontrar com esses pacientes, conhecer, saber melhor das dores dessas pessoas. Elas foram muito receptivas, todo mundo quis conversar com a gente, inclusive pessoas de fora do país. Porém, quando nós conversamos com os médicos, nós nos deparamos com a nossa primeira barreira, que era a questão dessa dificuldade de a gente conseguir propor ou entrar com um novo tratamento, especial quando considera-se uma doença crônica, como é o caso da artrite reumatoide, ainda baseado num produto de origem natural. Então nós não tivemos uma abertura assim tão fácil, porém vale a pena ressaltar que quando nós mencionamos a respeito dos nossos mecanismos moleculares, mostramos os nossos resultados, as vias nas quais o nosso produto age, essa receptividade ficou bem melhor. Eles começaram então a conversar de uma maneira diferente com a gente. Inclusive um dos médicos citou: eu costumo sim receitar chá de própolis, alho e outros suplementos para os meus pacientes para aliviar as dores dos meus pacientes. Então, pensando nisso, nós começamos a cogitar essa possibilidade de, por que não, entrarmos, focarmos o nosso produto como um suplemento alimentar e não como um medicamento. Nós já tínhamos sido alertados pelo Flávio, aqui, um dos coordenadores do treinamento, que nós teríamos essa dificuldade de seguir com o medicamento. Ele já tinha também sugerido essa possibilidade. Então nós passamos a pensar seriamente nessa questão, e uma vantagem adicional nesse caso é que, se caso conseguíssemos seguir como um suplemento, nós teríamos até um aumento do leque dos nossos clientes, porque agora outros profissionais da área da saúde, como os nutricionistas, fisioterapeutas e os educadores físicos que também lidam com esses pacientes, também poderiam recomendar o nosso produto.
Bom, então nós fomos até a Anvisa, nós agendamos reuniões com diferentes segmentos da área de alimento, área de medicamentos, para saber se de fato nós poderíamos registrar o nosso produto como suplemento alimentar. E lá, o que eles nos direcionaram é para que nós registrássemos, que poderíamos, né, registrar o produto na área de alimentos com alegação de propriedade funcional. Então, nós tivemos, né, essa validação. E com isso nós prosseguimos, né, com as nossas entrevistas falando com esses outros profissionais da área da saúde. Esse aqui é o nosso Canvas intermediário, que a gente, claro, para chegar aqui nós tivemos várias mudanças, mas esse daqui foi em meados de novembro, nós estávamos na metade das nossas entrevistas. E aqui a gente já dividiu nossa proposta de valor de acordo com os nossos segmentos de cliente, aqui por cor, né? Então nós validamos a questão do suplemento alimentar. Quando nós fomos até os médicos com esse viés, com essa proposição, a receptividade foi diferente, né? A aceitação já foi melhor e ressalto novamente que a questão de ter um embasamento científico por trás dos nossos produtos, de a gente estar vinculado a uma universidade de nome e de estar atuando junto com um grupo de pesquisa em doença inflamatória, que é muito importante, fez toda a diferença no caso dos médicos. Com relação aos profissionais de saúde, aos outros profissionais que eu mencionei, nós validamos que apenas os nutricionistas poderiam ser um cliente, uma vez que, apesar dos educadores físicos, os fisioterapeutas também terem gostado bastante da nossa solução, eles não podem prescrever nenhum tipo de produto, né? Então, ao contrário dos nutricionistas, que conversando com eles, nós vimos que a gente tem aí um mercado potencial. Eles nos disseram, inclusive, que 40% dos pacientes que buscam, né, esses nutricionistas são voltados para a clínica e não somente para a estética, como nós pensávamos antes, então nós validamos esses clientes. Aqui também nós aproveitamos e validamos os canais e os relacionamentos com esses clientes, né? Dividimos aqui como Get, Keep and Grow e seguimos com as entrevistas, já caminhando aí para o final do nosso treinamento, né? E quando a gente estava quase terminando, apesar de nós termos conseguido validar o nosso produto como um suplemento, ainda ficava uma questão importante. O fato da importância que a gente viu, que o médico tem para todos esses pacientes, né? Então, apesar de todo mundo gostar muito do nosso produto, muitos só tomariam com o aval do seu médico. Então, como é que a gente vai fazer com que esses médicos prescrevessem o nosso suplemento junto com a terapia que já é atualmente prescrita, né? Então, concomitantemente, eu participei de um evento relacionado com essa doença, tinha médico, representante da indústria farmacêutica, paciente também, e uma das palestras que a médica estava falando sobre os tratamentos que são atualmente disponíveis, um dos efeitos colaterais que ela mencionou nos chamou a atenção, que é o fato desses medicamentos causarem uma forte queda na imunidade dessas pessoas. Eles funcionam quase como uma quimioterapia para esses pacientes. Então, isso aumenta muito os riscos desse paciente em adquirir uma doença infecciosa. E de fato, né, nós, relembrando as nossas entrevistas, muitos dos pacientes tinham relatado que tiveram infecção urinária, infecção renal, e até mesmo uma paciente falou que teve tuberculose depois que ela começou a fazer o tratamento. Então nós tivemos esse insight, né, como é que a gente não tinha pensado nisso antes. É um atributo que também existe no nosso produto, afinal de contas, se todo mundo for parar para pensar, vocês devem conhecer pessoas que já tomam próprios justamente para isso, né, para melhorar a resistência, que é como as pessoas falam, né. Isso nada mais é do que modular a sua imunidade de forma a evitar que você pegue uma doença infecciosa. Então, é um atributo do produto que a gente vai passar a explorar agora. E com isso, a gente evita a concorrência com as grandes indústrias farmacêuticas, muito pelo contrário, nós podemos agora até ser parceiros dessa indústria, porque a gente pode até acelerar os pacientes que vão chegar até eles para poder fazer o tratamento. Oferecemos uma opção complementar ao tratamento convencional para os médicos, porque nós vimos que é um problema relevante, o médico prefere interromper o tratamento do paciente, deixar ele com dor, do que arriscar perder esse paciente por uma doença infecciosa oportunista, por exemplo. E também o nosso objetivo inicial, né, e que a gente considera também um objetivo importante, que é a melhora clínica desses pacientes.
Sem contar também o fato de que seguir nesse caminho de suplementação, de tratamento complementar, a gente diminui custos e tempos de desenvolvimento do nosso produto, uma vez que a gente pode eliminar as fases clínicas 2 e 3 que são necessárias para o desenvolvimento de medicamentos. Então nós chegamos aqui no nosso canvas final, né, que essa trajetória toda foi muito gratificante, a gente fez várias modificações que a gente nem tinha ideia no início, acrescentamos aqui essa questão imunomoduladora que a Própolis apresenta, inclusive a gente tem alguns dados técnicos que mostram isso, validamos aqui quem são os nossos parceiros, a questão da aprovação da Anvisa é uma atividade-chave que a gente tem que buscar agora, e com isso a gente acredita que agora sim nós temos um modelo de negócio validado e que temos condições, precisamos continuar para uma fase 2 para a gente conseguir desenvolver o nosso produto. Gostaria de agradecer imensamente a FAPESP, a todos os coordenadores, por essa oportunidade, aos nossos mentores, por toda a ajuda ao longo desse processo. Muito obrigada.